O segredo por trás de Abel e Caim. Lições poderosas que transformam sua fé. O início da história de Caim e Abel não é apenas um relato antigo, mas uma porta aberta para compreendermos a complexidade do relacionamento entre o ser humano e Deus. Abel, o pastor de ovelhas, trouxe uma oferta de seu rebanho, escolhendo o melhor que tinha para apresentar ao Senhor. Por outro lado, Caim, o lavrador, trouxe frutos da terra. Porém, algo em sua atitude não agradou a Deus da mesma maneira. O que podemos perceber neste momento é que Deus valoriza o coração do adorador, não apenas o que é oferecido. A oferta de Abel representa uma entrega sincera, uma fé viva, que transparece no cuidado e no melhor que ele podia dar. O que está em jogo não é somente o ato de ofertar, mas a disposição interna, a sinceridade e a reverência diante do Criador. Deus não se impressiona com o gesto vazio, com aquilo que é feito apenas por obrigação ou aparência. A narrativa nos convida a refletir sobre a qualidade da nossa fé e o quanto estamos dispostos a entregar ao Senhor com verdade. Assim, o episódio inicial dessa história é um convite para que olhemos para dentro e questionemos: como está o nosso coração diante de Deus? Estamos oferecendo a Ele o melhor de nós mesmos ou apenas o que sobra? Este é o ponto onde começa a nossa caminhada espiritual, e é essencial entender que a verdadeira adoração nasce da alma, não da mera formalidade. A história de Caim e Abel nos leva a refletir profundamente sobre a importância da fé genuína diante de Deus. Abel é conhecido por apresentar a oferta com fé viva, e Hebreus, capítulo 11, versículo 4, destaca que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. Essa fé não é apenas acreditar na existência de Deus, mas confiar plenamente em sua justiça, bondade e poder. A fé transforma o coração e a atitude diante do Senhor, movendo o homem a buscar uma comunhão sincera e verdadeira. Ao contrário, Caim apresentou uma oferta sem esse fundamento, sem a fé que agrada a Deus, o que nos alerta sobre o perigo da religiosidade vazia, aquela que não toca o coração e não se conecta com o divino. A fé é o alicerce que sustenta nossa vida espiritual e que nos permite caminhar em obediência e esperança. Convido você a se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber mais conteúdos edificantes que fortalecem sua caminhada com Deus. Não perca os próximos tópicos, pois juntos vamos mergulhar nas lições profundas que essa história bíblica tem para a nossa vida hoje, revelando princípios que podem transformar a sua fé e o seu relacionamento com o Pai. Como será que podemos cultivar essa fé verdadeira em nosso dia a dia? Vamos descobrir juntos. A rejeição da oferta de Caim revela uma verdade profunda sobre a condição do coração humano diante de Deus. No livro de Gênesis, percebemos que Deus não rejeitou a oferta em si, mas a atitude que a acompanhava. O desapontamento e a ira de Caim mostram como o orgulho e a inveja podem se enraizar no coração daquele que não cultiva a humildade e a obediência. A Escritura é clara ao mostrar que o pecado está à porta, desejando dominar, mas que o homem deve dominá-lo. Gênesis 4:7. Essa luta interna entre o que é justo e o que é egoísta reflete o conflito espiritual que habita dentro de cada pessoa. O alerta bíblico não está apenas na história de Caim, mas no convite para que cada um examine suas motivações, seu verdadeiro estado espiritual e sua entrega sincera a Deus. O perigo do ressentimento e da amargura pode conduzir a caminhos sombrios, longe da paz e do favor divino. É um chamado à vigilância constante para que não permitamos que o orgulho ou a inveja ditem nossas ações, mas que sejamos guiados pelo amor, pela fé e pela esperança em Deus. Qual será o próximo passo para quem reconhece essa batalha no próprio coração?
Essa pergunta nos impulsiona a continuar a reflexão. A reação de Caim diante da rejeição de sua oferta expõe uma luta interior que todo ser humano enfrenta em diferentes momentos da vida. O confronto entre a justiça divina e as emoções humanas. Deus, com sua infinita sabedoria, alertou Caim dizendo que o pecado estava à porta, desejando dominá-lo, mas que ele deveria dominar o pecado. Gênesis 4:7. Essa advertência revela um princípio espiritual fundamental. O controle das emoções, da inveja e da raiva é essencial para a caminhada com Deus. Caim, porém, permitiu que o rancor crescesse em seu coração, deixando que o sentimento de rejeição tomasse o lugar da obediência e da humildade. Essa história nos desafia a reconhecer que o maior inimigo muitas vezes não está fora, mas dentro de nós mesmos. A Escritura mostra que o pecado se manifesta de formas sutis e perigosas, e a única forma de resistir é com um coração vigilante e cheio de fé. Deus oferece misericórdia e oportunidade para arrependimento, mas espera que o homem escolha o caminho da justiça. Essa passagem é um convite a olhar para nossas próprias reações, para a forma como lidamos com as frustrações e como nos posicionamos diante dos desafios espirituais. Será que estamos dominando nossas emoções ou permitindo que elas nos dominem? Esse questionamento é o ponto de partida para aprofundarmos nosso entendimento. O capítulo 4 de Gênesis revela, além da tragédia do primeiro homicídio, um ensinamento profundo sobre a responsabilidade pessoal diante de Deus e do próximo. Caim, após permitir que a inveja e a raiva dominassem seu coração, cometeu o pecado que resultou na morte de seu irmão Abel. Este ato revela o quanto a desobediência e a falta de domínio sobre as emoções podem levar o homem a caminhos de destruição, não apenas para si, mas também para aqueles ao seu redor. Deus, ao confrontar Caim, pergunta: "Onde está teu irmão Abel?", mostrando que mesmo em meio ao pecado, o Senhor busca que o homem reconheça sua falha e se arrependa. A pergunta de Deus não é apenas retórica, mas um convite ao reconhecimento da responsabilidade pelo próximo. Somos chamados a cuidar uns dos outros, a agir com amor e respeito, porque a vida é um dom sagrado. A narrativa de Caim e Abel nos faz refletir sobre o impacto de nossas escolhas e a importância de estarmos atentos aos sentimentos que nos movem, evitando que o ódio ou a inveja nos afastem do propósito divino. Como podemos aplicar esse princípio hoje, vivendo em harmonia e vigilância espiritual constante? Essa reflexão nos conduz ao próximo aspecto dessa história tão significativa. A resposta de Deus a Caim, após o pecado cometido, demonstra um equilíbrio surpreendente entre justiça e misericórdia. Mesmo após o assassinato de Abel, o Senhor não o abandona totalmente, mas impõe uma marca para protegê-lo de ser morto por outros, como está escrito em Gênesis 4:15. Essa atitude divina revela que, embora o pecado tenha consequências severas, a graça de Deus ainda está presente, oferecendo uma chance para o arrependimento e a restauração. Essa proteção de Deus, embora pareça um castigo, mostra o desejo do Criador de que o homem possa encontrar o caminho de volta, mesmo após ter se desviado. A marca sobre Caim simboliza o cuidado do Senhor, mesmo para aqueles que erram profundamente, pois a misericórdia supera o juízo. Essa passagem nos convida a meditar sobre a dimensão da graça em nossas vidas e a reconhecer que, mesmo quando falhamos, Deus está pronto a nos alcançar. Ao contemplarmos essa história, somos chamados a entender a profundidade da justiça divina, que não se limita ao castigo, mas abre espaço para o amor que transforma. Qual será o papel da misericórdia em nossa caminhada diária? Essa pergunta nos leva a refletir sobre o que vem a seguir. A marca de Caim, símbolo da proteção divina,
revela um Deus que não abandona o homem mesmo em sua transgressão mais grave. No entanto, essa proteção não significa a aprovação do pecado, mas a demonstração do amor misericordioso que busca preservar a vida e oferecer oportunidade para arrependimento. A Escritura nos mostra que o Senhor é longânimo, tardio em irar-se, cheio de misericórdia e fidelidade. Mesmo quando o pecado alcança seu auge, Deus continua estendendo a mão, convidando o homem a voltar-se para ele. A marca em Caim também nos leva a meditar sobre as consequências permanentes do pecado, que, mesmo perdoado, deixa marcas na alma e na história. O homem carrega o peso das suas escolhas, e essas marcas servem como lembretes constantes da necessidade de vigilância e arrependimento. A narrativa de Caim é um espelho para cada um de nós, pois revela a tensão entre a justiça que pune e a graça que salva. Somos chamados a entender que o amor de Deus é mais forte do que qualquer falha humana, mas que essa misericórdia exige transformação genuína. De que maneira podemos acolher essa graça sem voltar ao erro? A reflexão sobre essa questão nos convida a seguir adiante na compreensão desse relato tão profundo. A história de Caim e Abel continua a nos revelar verdades profundas sobre a condição humana e o relacionamento com Deus. Após a marca de proteção sobre Caim, vemos que ele se retirou para a terra de Nod, ao oriente do Éden, e ali começou a construir uma nova realidade para sua vida, fundando uma cidade. Essa ação representa a busca do homem por estabelecer sua própria identidade e segurança longe da presença imediata de Deus, demonstrando tanto a capacidade humana para o progresso quanto a tendência à separação espiritual. A construção da cidade simboliza o esforço do homem em criar estruturas que lhe deem sentido e proteção, mas que, sem Deus, permanecem vazias e vulneráveis. Além disso, o relato nos convida a refletir sobre as consequências do afastamento do Criador, pois a distância de Deus traz a fragmentação da comunhão e da paz. Mesmo diante dessa ruptura, Deus permanece atento à história do homem e suas promessas de restauração continuam presentes. A terra de Nod é, assim, um espaço simbólico da vida marcada pelo pecado e pela busca incessante por algo que preencha o vazio interior. O desafio permanece: como encontrar em Deus o verdadeiro fundamento para a nossa existência? Essa reflexão nos impulsiona a mergulhar ainda mais fundo na compreensão do desdobrar dessa história. A genealogia que surge a partir de Caim não é apenas uma lista de nomes, mas um testemunho sobre o desenvolvimento da humanidade e suas conquistas, assim como seus desvios. Vemos que, ao construir sua cidade e estabelecer sua descendência, Caim inicia uma linhagem marcada por avanços na agricultura, na criação de animais e nas artes, como descrito em Gênesis 4. No entanto, esse progresso técnico e cultural não é acompanhado de um avanço espiritual, pois a desobediência e o afastamento de Deus permanecem evidentes. A narrativa revela que a civilização humana pode florescer em seus aspectos externos, mas ainda assim estar distante da verdadeira comunhão com o Senhor. O exemplo dos descendentes de Caim serve como um alerta para que não se confunda crescimento material com crescimento espiritual. A Bíblia nos convida a buscar a sabedoria que vem do alto, para que nossos feitos sejam abençoados e conduzam à vida plena. Essa genealogia é um convite à reflexão sobre qual legado queremos deixar, se um que agrada a Deus ou aquele que apenas agrada aos olhos humanos. Como podemos, então, alinhar nossa vida com a vontade divina e evitar os caminhos que levam ao afastamento? Essa questão nos prepara para entender o contraste apresentado por Abel e sua descendência. A figura de Abel permanece como um farol de fidelidade e entrega a Deus em meio à escuridão que permeia a história da humanidade.
Seu sacrifício, aceito pelo Senhor, revela que o que agrada a Deus não é a quantidade ou a aparência, mas a sinceridade do coração e a obediência genuína. Abel representa aquele que vive pela fé, conforme nos ensina a carta aos Hebreus, onde se destaca a importância da confiança em Deus mesmo diante da adversidade. Sua morte precoce é um lembrete doloroso de que a justiça humana muitas vezes falha, mas que a justiça divina prevalece além do tempo e do espaço. A fé de Abel ecoa através dos séculos como um testemunho vivo de que a verdadeira vida está em Deus e que a comunhão com Ele transcende as circunstâncias terrenas. Essa narrativa nos leva a refletir sobre a qualidade do nosso próprio culto e o quanto estamos dispostos a oferecer com sinceridade e reverência. O contraste entre Caim e Abel não se limita ao ato da oferta, mas ao espírito que os guiou, abrindo espaço para uma reflexão profunda sobre o que significa viver segundo a vontade divina. Como podemos cultivar essa fé que agrada a Deus em nosso dia a dia? A resposta dessa pergunta nos encaminha para as próximas lições dessa história bíblica. A rejeição da oferta de Caim traz à tona um ensinamento profundo sobre o coração do homem diante de Deus, revelando que o Senhor não se impressiona com gestos vazios, mas busca uma entrega sincera e um arrependimento genuíno. A Bíblia nos mostra que Deus vê o íntimo, os pensamentos e motivações que ninguém mais conhece, e é esse interior que ele deseja transformar. Caim, ao ser rejeitado, manifesta um coração endurecido, incapaz de reconhecer sua falha e buscar restauração. Esse episódio nos alerta para o perigo do orgulho e da incredulidade que podem afastar a pessoa do caminho da graça. O Senhor, em sua misericórdia, oferece a Caim uma chance de arrependimento, mas ele escolhe a ira e a amargura, abrindo espaço para o pecado dominar sua vida. Esse conflito interno entre a luz e as trevas que se manifesta em Caim é um retrato da luta espiritual que todos enfrentamos. Por isso, o apóstolo Paulo nos exorta a examinar o coração constantemente, buscando viver em humildade e submissão à vontade de Deus. O chamado é claro: não devemos apenas oferecer a Deus sacrifícios externos, mas uma vida inteira dedicada a Ele, marcada pelo amor, pela obediência e pela sinceridade. Assim, a história de Caim nos desafia a refletir sobre o que realmente entregamos a Deus diariamente. A proteção que Deus concede a Caim após seu pecado revela um mistério da justiça divina que ultrapassa nosso entendimento humano, pois mesmo diante do grave erro e da rejeição, o Senhor estende sua misericórdia para preservar a vida daquele que se afastou do caminho correto. Essa marca colocada por Deus não é apenas um sinal de proteção, mas também um convite para o arrependimento e para a transformação do coração. Ao proteger Caim, Deus demonstra que o seu amor é maior que a condenação, que há esperança mesmo para o mais perdido, e que a justiça de Jeová não se limita à punição, mas também inclui a restauração. Essa proteção divina não elimina a consequência do pecado, pois Caim viveu marcado pela culpa e pela distância da presença de Deus, mas mostra que o Altíssimo é paciente, desejando que o homem retorne a Ele. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a graça que nos é ofertada diariamente e a importância de reconhecermos nossos erros para que possamos receber a verdadeira libertação. É nesse contexto que a história de Caim nos chama para uma jornada de autoconhecimento e para a busca da reconciliação com Jeová, o Deus que não se alegra com a morte do ímpio, mas quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno arrependimento. Como podemos, então, viver à luz dessa verdade? Essa pergunta abre a porta para o entendimento que Deus deseja revelar a cada um de nós. Ao contemplarmos a história de Abel e Caim,
somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecendo que o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é aquele que nasce de um coração humilde, sincero e arrependido. A rejeição de Caim e a aceitação de Abel nos mostram que Deus não se impressiona com aparências ou ofertas vazias, mas com a entrega genuína e a obediência à sua vontade. A marca que Deus colocou em Caim revela que, mesmo no erro, sua misericórdia nos alcança, chamando-nos ao arrependimento e à transformação interior. Que possamos aprender a cultivar uma fé viva, onde o amor, a humildade e o temor do Senhor sejam as bases sólidas da nossa caminhada diária. Que cada decisão seja guiada pelo Espírito Santo, afastando-nos da inveja, do orgulho e da amargura que destroem a comunhão com Deus e com o próximo. Neste momento de reflexão, elevemos nosso espírito em oração, pedindo a direção e a paz do Senhor, para que sua luz ilumine nossos caminhos e renove nossas forças. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém.